A questão aqui, Mizifim, é que é preciso sempre limpar a mente. Antes de qualquer coisa, limpar a mente. Isso aí, ali do meu maminha lida no campo, faz eu lembrar da semente. Não tem como eu desassociar uma coisa a outra, né? Você sabe que uma semente é uma coisa, uma baguinha bem pequenininha, miudinha. E ali dentro tem todo o potencial do que virá a ser o fruto, a flor, a árvore, né? A plantinha, que seja, qualquer que seja, o potencial está na semente, né? Então, ali, naquela sementinha bem pequenininha, ali diz se vai ser uma laranjeira, se vai ser um pezinho de hortelã, se vai ser um carvalho forte, frondoso, grande, alto, se vai ser um arbustinho para dar florzinha mimosa, para enfeitar os vasinhos. Dentro dessa sementinha tá tudo isso que eu falei e muito mais, porque vocês sabem que a terra é abundante de coisas, de natureza, de plantas, de frutos, flores, árvores, arbustos. É tanta espécie que não dá nem para contar. Então, o que acontece? Há muitas sementes e dentro das sementes há o potencial do que vai vir a se tornar aquela semente, né? E aí, eu que gosto de fazer uma brincadeirinha com as palavras, eu digo, né? Vocês são o quê? São os seres. Certamente também traz um potencial dentro de si, um potencial para ser expandido, para virar flor, fruto, árvore ou o que for, né? No caso de vocês, os trabalhos que vocês fazem na terra, né? As funções, o dia a dia, tem até aquela historinha de plantar uma árvore, fazer um filho, não é? E escrever um livro, ora. Pouco pode ser que venha daí a questão, né? Ou seja, o seu legado na terra, o que você vai deixar, e não só deixar para os que virão, mas o que você vai fazer quando tá aí, né? Por isso que diz, plantar uma árvore, fazer um filho, escrevinhar o livro, né? Ou seja, está tudo ali, o potencial da semente. É claro que uns não vão escrevinhar um livro, mas vão abrir uma empresa, né? Outros não vão ter um filho, mas vão cuidar das crianças em algum tipo de trabalho que façam, ou mesmo fazer outra atividade similar. E uns não vão plantar uma árvore, mas vão plantar algum legado ou algum comportamento ou alguma lembrança boa no coração de alguém, não importa. As palavrinhas eu gosto, mas as palavrinhas não tem que ser também entendidas só ao pé da letra. Por isso que eu digo, às vezes eu falo uma coisa que se expande para outras. Então, quando eu digo essas três coisas, né? Um livro, um filho, uma árvore, vai encaixar para cada um o que tiver que ser. O que importa é, no potencial da semente que todos são, existe o quê? O potencial dessa criação no mundo, dessa expansão do indivíduo. Porque veja bem, esse ditado não está aí à toa, né? Para começar, vamos começar com o fio, que é o mais fácil, né? O fio é uma continuidade direta daquele DNA, daquele corpo, né? Mas o que é a árvore? Se não plantar num terreno algo que às vezes vai ficar para a posteridade, não é para si. Porque uma árvore às vezes vai levar uns 50 anos ou mais para estar ali frondosa. Às vezes ela vai fazer sombra para os que virão, então é legado. É uma forma de deixar também a sua assinatura a partir da planta que vai ser plantada, da semente, né? E o livro, então, nem se fala, é conhecimento.
é conhecimento, também deixado para as gerações futuras e também partido daquele ser. Ou seja, é tudo um legado, né? O ser se doa a partir do feitio de um filho, né? Ele planta um terreno para os que virão e ele deixa um conhecimento. Mas tudo isso aí tem a ver com o quê? Tudo isso aí tem a ver com o expandir o potencial que todo mundo traz. É por isso que eu digo, não importa se é fio, se é livro, se é árvore, se é empresa, né? Se é ideia, se é emoções para as pessoas em volta, né? Não importa a função, o que importa é o potencial da semente se expandindo, né? E aí a gente volta lá no início da questão. Por quê? Por que eu falei que eu comecei já aqui, ó? Eu já comecei aqui a limpar um pouco a mente. Porque muitas das vezes, né, o potencial da semente fica, vamos dizer assim, abafado pelos pensamentos, pelas ideias em profusão, que quer ser, mas daí não consegue ser. Entende? Vamos pensar aqui comigo. Às vezes a semente, ela às vezes não, sempre ela é uma sementinha colocada na terra, mas existem regras. Vocês sabem muito bem que às vezes se você enfincar ela lá no fundo e atochar de terra em cima, ela não respira. Se a semente não respirar, ela não vai germinar. Ah, não vai. Pode ter algumas que são mais da profundidade, sim, mas a maioria requer o quê? Só um cadinho de terra em cima, só para quê? Para o passarinho não pegar, para o vento não voar, não fazer voar a semente. Ou seja, a semente está ali quase que na superfície da terra, para poder colocar seu potencial todo ali e germinar e então virar o que ela vai virar, né? Então a gente sabe que a semente não pode ser abafada. Ela pode ir lá embaixo da terra abafada, ela pode mofar, ela pode não vingar e todas as coisas que acontecem, né? Então, essas regras da semente, elas também tratam do ser humano, né? Na hora em que a mente fica em turbilhão, porque ideia todo mundo tem, todo mundo quer deixar o seu legado, todo mundo quer fazer a sua parte, mas principalmente não estamos falando de legado para os outros, mas sim de autorrealização, porque essa é a questão do potencial da semente, é a autorrealização. Muitos podem dizer, mas as pessoas fazem as coisas para fora, que é para os outros, que é para uns ver, que é para os outros comprar, que é para ela ganhar dinheiro, que é tudo bem, é para fora. É para fora porque ninguém é um ser sozinho num lugar. Mas a questão é a autorrealização. Aquilo não é feito para todo mundo ver, querer comprar, usufruir, aproveitar, comemorar, ou seja o que for. Aquilo é feito também para uma autorrealização. Aliás, em primeiro lugar isso. Por isso que eu chamo de potencial da semente. Por quê? Porque a sementinha tá ali e ela quer ser o que ela veio ser. É um raminho de hortelã ou é uma laranjeira, não importa. Se ela veio para ser uma laranjeira, ela vai ser uma laranjeira. Ou pelo menos deveria ser. Se ela veio para ser um arbustinho de hortelã, delicadinho, perfumado, ela veio para ser isso. O que importa é que o potencial da semente tem que tem que existir, tem que vingar, né? Tem que se desabrochar, se expandir, né? E aí o que acontece? Na hora em que a mente fica em profusão de ideia e fica querendo, então ela quer tudo que ela quer, que ela sabe, que ela acha, que ela vai fazer acontecer, ela não faz a semente respirar. E aí toda aquela profusão de ideia é que nem um bando de terra em cima da semente, deixando ela ali abafadinha, sem conseguir respirar. Então, o que eu vim fazer aqui nesse momentinho? Momentinho muito agradável, aliás, né? Eu vim aqui só dizer para vocês arejar essa semente, né? Principalmente naquelas horas em que as ideias são 10, 20 ideias, e de repente nenhuma consegue vir.
Nenhuma consegue passar da mão para um papel, né? Ou da mão para sei lá, vai fazer um trabalho manual, uma arte, né? Ou da mão para uma música, ou da mão para uma planilha técnica, não sei, qualquer coisa. Então, às vezes, a pessoa tem 1000 ideias, mas até que essa ideia passe daqui da cabeça para a mão para executar, ou seja, para a ação, vai um tempo que ela não consegue. E por que ela não consegue? Porque ela está em profusão de ideia. A profusão de ideia da mente nada mais é que um monte de terra tacado em cima da semente. E aí ela fica ali abafada e não consegue botar o seu potencial para fora, né? Então a questão aqui é manter um equilíbrio. Por quê? Porque todo o potencial da semente existe ali e vocês acessam isso através da mente. Por quê? Porque vocês pensam, porque vocês são racionais. Então, vocês acessam o potencial da semente de vocês através da mente. Mas, a partir do momento em que essa mente quer controlar tudo, quer mandar nesse potencial, começa a desandar. Então, o que acontece? Um equilíbrio que é necessário. Porque a semente está ali em potencial. E a mente está ali fazendo o que? A decodificação do potencial. A mente decodifica o potencial, ou seja, a mente pega toda aquela carga, se é laranjeira, se é hortelã, é a mente que vai ler aquilo, ela vai decodificar. Só que a mente não é o potencial. O potencial é o potencial, já está ali. Na semente, precisa uma mente lá e dizer você vai ser laranjeira? Ou você vai ser hortelã? Não precisa, não carece, né? O que carece? Carece de ela estar na terra com as condições favoráveis e ela vai virar hortelã ou laranjeira. Mas não porque uma mente foi lá e disse você é isso, você é aquilo. Então é assim que funciona vocês. Vocês têm um potencial. Eu boto aqui, ó. Eu boto aqui no coração, no peito. Vocês têm um potencial da semente de vocês. E aí existe uma mente que decodifica esse potencial. Mas ela só pode decodificar, ela não pode mandar. Se ela começar a querer mandar no que o coração quer fazer, aí começa a complicar, começa a abafar a terra, começa a ficar sem respiração a semente. E lembre o que eu digo para vocês, a laranjeira, hortelã, eles não precisam de uma mente para dizer que eles vão virar isso. Eles precisam de uma terra, eles precisam de água, eles precisam de arejar. Eles precisam das condições favoráveis para ser o que eles são. Não precisa ninguém vir dizer, né? Então é bom vocês cuidarem com a mente, que a mente de vocês, elas vivem querendo dar atrapalhação, elas vivem querendo pegar peça em vocês. Elas vivem querendo dizer o que vocês têm que fazer, porque só porque ela sabe decodificar, ótimo, que bom, é o serviço dela. Ela decodifica, ela diz pra vocês assim, ó, vocês vão ser laranjeiros, vocês vão ser hortelã, porque ela decodifica, ela lê. O que é decodificar? É ler o que já tá ali. Ela não inventa, entendeu? Ela não vai ali colocar coisinha na cabeça. Ela não vai inventar uma coisa, ela vai ler. Isso quando você tá coerente, tá centrado em si, né? Então a mente vai ler o que diz ali. E a partir dessa leitura, vai conseguir, então, ser entrar em ação. Só que não com a mente comandando, e sim com o coração. Esse é o verdadeiro potencial da semente. E é aí que as coisas começam a fluir. Então, um equilíbrio entre mente e coração, entre semente potencial e mente decodificadora de potencial. É isso que vocês precisam. E isso é constante, porque a mente não vai ficar caladinha. Ela vai estar sempre codificando, decodificando, lendo, criando texto ainda em cima disso. Então, ela está sempre trabalhando. Equilíbrio, então, entre coração e mente para que o potencial da semente possa germinar do jeito adequado, sem ficar sufocado pelos pensamentos, pela terra em cima, tapando tudo. E aí, como é que vocês fazem esse equilíbrio? É isso, é usar um pouquinho cada um. Não dá para ficar ali matutando.
Ou escrevinhando, escrevinhando, escrevinhando. É preciso, ó, sentir. Então, escreveu um tanto, depois vai sentir. Pensou um tanto, depois vai sentir, né? Matutou bastante, então vai sentir. E esse ponto de equilíbrio é constante, né? Não é para viver atolado em pensamento e também não é para viver atolado em sensação sem decodificar nada. É preciso decodificar, porque vocês, diferentemente das plantas, embora tenham um potencial, trazem a mente para decodificar esse potencial, para poder agir no mundo de forma mais adequada e não assim só sendo levado pela onda. Porque a semente que não tem uma mente, não, ela até tem uma inteligência, vocês bem sabem, mas ela não tem uma mente decodificando aquilo, uma mente racional assim conhecida. Então a semente vai só fluir, e vocês deviam fluir também, mas vocês têm a mente ali por algum motivo, não é? Não é assim também, então não vamos deixar a mente agir, nada disso. A mente está ali para decodificar as emoções, as sensações, o potencial, né? E para poder ajudar também na ação. A mente ajuda na ação. Cada vez que vocês levantam da cama, saem de casa, vocês têm a mente pensando para poder organizar tudo. Mas esse equilíbrio tem que existir toda hora, todo instante, todo momento, a todos os dias. No dia em que vocês ficarem só aqui, ó, vocês vão começar a sentir um sufocamento do potencial de vocês. E na hora que vocês ficarem só no potencial, sem usar na dica dessa mente, talvez vocês não consigam nem realizar as coisas. Porque aí fica no mundo que diz assim do oba-oba, né? Então, o equilíbrio é toda hora e constante, não é assim. Vou ficar uma semana só com a mente, uma semana só assim. Tudo bem, pode tirar umas férias, pode descansar, mas até nas férias você vai pensar onde é que eu vou, que lugar vou visitar, qual vai ser meu roteiro. Ou seja, mente e coração não tiram férias, eles se harmonizam constantemente. Entenderam, filhos? Saravá. Saravá, meus filhos.